Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no podcast junto com Sérgio Mena Barreto. Esse, inclusive, que é o nosso episódio número 1. Episódio muito especial porque todas as coisas boas têm um grande começo. E esse é um grande começo. Aqui nós vamos falar de histórias, esses mais de 30 anos de carreira, né, Sérgio? Falar de desenvolvimento, falar de educação, de treinamento. E qual que é a sua expectativa, Sérgio, para esse projeto novo? Que o projeto em si não está acontecendo hoje, não está começando hoje. Mas qual que tem sido a sua expectativa de dar voz a tudo isso? Tem sido muito legal. Primeiro, Marcelo, obrigado por ter aceitado o convite, né, para a gente bater esse papo. Eu tenho uma necessidade, né, do humano, né? Eu comecei minha carreira nessa área, né? Sempre fui um cara de RH. Fui pro meu primeiro emprego foi RH, segundo emprego foi RH. E eu tenho uma carreira de 30 e poucos anos, que tá tudo no entorno de gente, né? E eu adoro quando eu faço alguma coisa que eu vejo alguém melhor por causa disso. Esse é o que me encanta, é o que me dá brilho, sabe? Então fazer um projeto que a gente compartilha experiência, compartilha vivência, pontos de vista que às vezes nem sempre são os usuais. Essa é uma coisa que me dá muito prazer. Então, vamos fazer, vai ser muito bom. E o meu papel aqui, gente, qual que é? Esse é um programa do Sérgio e o meu papel é, na medida do possível, fazer perguntas, extrair tudo isso dessa cabeça iluminada que todo mundo conhece. Que a gente nem combinou, assim, foi um negócio meio, né? É isso. Tem um roteiro aí, mas eu disse, eu não ensaio resposta. Então, vai ser o que me disserem na hora aqui dentro. É isso. E Sérgio, quando você fala sobre esse forte desejo do desenvolvimento humano, eu acho que até os seus livros, né, que a gente até colocou aqui, sempre dar voz, sempre despertar, sempre desenvolver, sempre focado no outro, em todos os livros. E eu já queria começar falando um pouquinho deles, assim. A gente vai ter tempo depois para abranger, mas mostra aí as tuas obras, por gentileza. O primeiro livro, o segundo, eu não sei nem se pode falar de todos os outros, que eu particularmente já vi. Tudo tá dentro, né, tudo Marcelo? Tudo vem de dentro, tudo vem. Eu acho que o melhor que as pessoas têm não tá fora. A gente às vezes tem a ilusão de que, nossa, eu vou me sentir bem sucedido, eu vou me sentir que eu cheguei lá, se eu obtiver um patrimônio tal, se eu conseguir alcançar uma meta que às vezes é física, ter um carro dos sonhos, ter uma casa dos sonhos, mas na verdade tudo está aqui dentro. Então, o livro e os livros que eu escrevo, eles tentam tirar um pouco de dentro, né? Eu imagino um leitor médio e o que faria bem para alguém? De que forma eu poderia tocar naquilo que está dentro e fazer aquilo aflorar naquela pessoa. E eu tenho tido a sorte de ter escrito livros simples, mas que fazem isso, né? Todo mundo que lê os livros diz, nossa, você mudou minha vida, sabe? Eu ouvi uma frase como essa, eu mudei de emprego, eu fui fazer algo porque eu li um livro seu. É uma coisa assim, que não tem preço, né? Então, sim, eu escrevi 3 livros, e um 4º livro eu fui colaborador, né? Um 5º livro eu fui editor. O primeiro livro foi o Zona de Coragem, que esse livrinho, ele conta uma história de um cara que ele estava assim, parado no tempo e ele precisou se reinventar e lá dentro dele buscar aquilo que ele tinha esquecido e que são as competências, né, duráveis e que ele não utilizava, e aí ele tem que se reinventar e tem que partir para outra, e ele tem ao mesmo tempo um desafio de reinventar uma organização. Esse é o Top 5. Top 5 é um livro que fala de competências duráveis, né? Tem algumas coisas, gente, que a gente não aprende na faculdade, não aprende em curso nenhum, a gente aprende ao longo da jornada. A gente tem que aprender ao longo de toda a jornada, né? É o conceito atual de lifelong learning, né? E o livro ele fala mais ou menos isso, 5 coisas, 5 competências, atitudes que você pode ter, que são sustentáveis, que funcionam para todas as situações. E eu me inspirei em pessoas que têm essas atitudes e que eu procuro praticar também, né? E que levam mais longe. Esse é um xodó, né? Esse livro, eu ia escrever um livro sobre influência, e aí aconteceu um fato incrível comigo, e aí esse livro tomou conta. Esse livro passou na frente dos outros projetos, eu voltei, ele já impactou milhares e milhares de pessoas, e é muito tocante o retorno que ele dá. Não é um retorno financeiro, ele ajuda uma ONG chamada Cão Sem Dono,
que cuida de animais abandonados, mas ele é um instrumento de cura. Ele trata de luto, que é uma coisa difícil, que as pessoas não estão preparadas para tratar, e ele trata de luto e ele ressignifica algumas coisas. Um livrinho muito especial. Uma vez uma leitora falou: você sabia que esse livrinho é um livrinho encantado, né? Aí eu falei: eu sei, mas me fala o que é um livrinho encantado. Eu perguntei para ela. É um livro que não é seu, um livro que veio do outro lado, veio do alto, né? Esse é um livro encantado, né? E é maravilhoso, incrível. Maravilha. Eu, inclusive, tive o privilégio de ver aqui algumas mensagens que o Sérgio... E aí eu tava vendo aquelas mensagens e falei: gente, que impacto. Mas, Sérgio, uma coisa que me chama a atenção, inclusive, particularmente eu estou há 2 anos caminhando junto com você, né, e com toda a equipe, vi tanto uma palestra que você fez de uma parte pequena do Top 5, vi uma parte que você extraiu aqui do Zona de Coragem, inclusive me chama muita atenção esse olhar de coisas imutáveis que você chama a atenção. Mas, e uma coisa, quando você conta a tua história, que é chocante, nesse último evento que a gente fez, as pessoas choram, as pessoas vêm depois dar testemunho, você vê as marcações, né? Elas marcam o seu nome. E uma das coisas que eles comentam é assim: como é que o Sérgio foi de um jovem que já tinha uma espiritualidade, um jovem que era para ser médico, eu não sei se o pessoal que está assistindo ou ouvindo agora percebe, eu quero até que você conte isso. Isso é muito impactante, é para ser médico. O que você sentiu para tomar algumas decisões que foram fortes? Uma delas, essa história de ser médico, porque toda a família, toda a mãe fala assim: meu filho vai ser médico. Conta pra gente. Na palestra, eu batizei esse momento de uma janela no futuro, né? A gente deveria, desde cedo, tentar imaginar o futuro, tentar se projetar nele e, a partir daí, construir o presente. Às vezes, isso é uma coisa muito difícil. Por exemplo, a gente toma a decisão de ir para a faculdade muito jovem, muito novinho. Assim, na minha família, todo mundo queria que eu fosse médico. E eu percebi, num determinado momento, que era o sonho da minha mãe, não era o meu sonho. A gente chega num ponto em que você percebe que está vivendo a vida dos outros, não vivendo a sua vida. Eu tive uma experiência de quase morte, né? Essa história que eu conto nas palestras, que ele está se referindo aqui. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui fazer uma cirurgia de hérnia e, por um erro anestésico, panketamina, eu tive uma parada cardíaca, eu fiquei 6 minutos morto e eu tive a famosa visão do teto, né? Eu fiquei no teto e eu vi o meu corpo na maca, minha mãe começa a gritar, começa a se desesperar, e aí vem a anestesista, ele parou e começa a fazer a massagem, e eu vendo do teto, vendo toda essa cena. E depois de tudo isso, conseguiram me reanimar, tiram minha mãe da sala, né? Aí eu apago, ou seja, conseguiram me levar de volta, né, pro corpo. Faz a cirurgia. Quando eu voltei, eu contei essa história toda, tive um sonho muito louco. E minha mãe: não foi sonho, aconteceu mesmo. Como você sabe disso? E eu contei com detalhes, aquela cena estava muito clara. Então essa EQM, ela me antecipou essa janela no tempo. Ela me trouxe umas convicções. Primeiro, a morte não existe. A primeira convicção: só existe vida. Eu não tenho medo da morte, por exemplo, né? Já passei por várias situações difíceis e tal, não tenho medo da morte. A segunda convicção é que eu tinha que aproveitar ao máximo da vida e que eu tinha que cuidar da minha energia. Então, ter essa noção da energia, ter essa noção de que a vida é curta, de que a vida tem que ser vivida ao máximo, me proporcionou ter um olhar diferente para as oportunidades que foram me aparecendo. No Top 5 eu falo disso de uma outra maneira, eu falo da história de assumir o controle. E assumir o controle é não deixar a vida levar você, né? Não ter uma vida errante. Então, ao longo da jornada, eu fui aprendendo isso. E uma das convicções que eu tenho, e disso eu falo muito nas palestras, né? Você até pode começar uma coisa errada, você pode até começar com o sonho dos seus pais, mas você tem que tentar se achar no caminho o mais rápido possível. Aprender com os erros, eu aprendi com os erros. Na hora que você está no caminho, é engraçado, né? A sua intuição, a sua sabedoria interior vai dizendo: vai que dá certo isso, né? E eu aprendi a perceber isso, né? Aprendi a perceber e aprendi a tocar. Não é fácil, porque isso tem que estar ancorado dentro de você. Eu vou usar uma palavra, vou antecipar aqui no nosso papo uma palavra. Sim. A pessoa deve ser independente. Mas se a gente for pensar na etimologia da palavra, independente não é o cara que não tem dependência de nada, que é livre para voar, não é nada disso. Independente a origem da palavra é dentro. Pendente, pendurado dentro. Você tem que ser pendurado dentro de você. Eu sou independente porque eu sou pendurado dentro de mim, pendurado dentro de um propósito, pendurado dentro de um objetivo de vida, né?
que você vai aprendendo isso ao longo da jornada. Mas isso é ser independente. Não é ser porra louca, não é fazer qualquer coisa. É ser pendurado dentro de você. No podcast, se tivesse aquela musiquinha assim, plim, era essa hora. Era a hora do independente. Tá certo. Agora, Sérgio, nem todas as pessoas terão esta oportunidade. Você está trazendo isso até como uma coisa boa, mas foi muito preocupante para sua mãe naquele momento. Mas eu, na minha carreira, o que eu poderia fazer? Que olhar, que estratégias você tem para que eu possa ver tudo isso e tome uma decisão? Porque um exemplo só que você tem comentado. Olhando até uma janela do futuro. Eu estou naquela profissão. E aí uma pergunta. Será que eu projetar uma rotina, por exemplo, eu me vejo desta forma, como médico, por exemplo, conversando com... Isso ajuda? Ajuda. Projetar ajuda. Aliás, ter uma janela no futuro, olhar lá adiante, é justamente fazer isso. Okay. É um exercício que a gente não faz. Porque a gente vive uma vida... Uma vez eu estava dando um curso, lancei uma pergunta aberta, né? Olha, qual é o seu propósito? Por que você está aqui? E uma senhora lá levantou a mão e disse, não, o meu propósito é cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, ver os meus filhos se formar, me sentir realizada, me aposentar e tudo bem. Aí as pessoas foram dizendo, né? E depois que todo mundo falou, ele ficou incomodado com a resposta que ela tinha dado. Aí ela mesma levantou a mão e disse, vem cá, tudo que eu falei foi com relação aos outros, né? Foi com relação ao meu marido, aos meus filhos. Tudo tá fora, né? Que coisa mais... Nada sou eu. Ou seja, tem alguma coisa errada na minha vida, né? Eu disse, a senhora acabou de ter um lampejo, uma visão. A senhora acabou de ir numa janela. A pergunta que eu te fiz te levou a ir numa janela no futuro. E a senhora se deu conta. Ah, mas agora eu tô muito velha para mexer nisso. Nada. A vida pode ter várias carreiras. Eu acredito, Marcelo, em multicarreiras. E são várias carreiras que você pode desenvolver ao longo do tempo, desde que você esteja ancorado no meu propósito, pendurado dentro, desde que você seja independente, né? Apesar da carreira que ela é uma carreira, não é uma carreira linha reta, ela é uma carreira em curva e ela vai tangenciando um objetivo. Eu sempre tive grandes objetivos. Aliás, desculpa, eu tenho planos. Porque todo mundo fala que é objetivo, né? Por que você não tem grandes objetivos? Porque objetivo sem planos não é nada. Ser uma coisa, alcançar não sei o que, conseguir uma coisa e aquilo ser o objetivo, mas se você não tiver um plano, eu tenho planos. Eu tenho coisas que seguem ao longo do tempo e que eu vou cumprindo as etapas intermediárias daquele plano. Se eu não tiver um plano muito bem definido para cada objetivo, então eu não consigo chegar lá. Então, se você está numa carreira que não funciona para você, ou se você não consegue vislumbrar um futuro para ela, será que não faltam planos? Se você está numa carreira tá bem sucedida, mas você acha que falta coisa, será que não falta uma coragem em planos pessoais que eu falo? Será que não falta você estar pendurado dentro de si mesmo? Talvez seja isso. Agora, tem uma pergunta, Sérgio, que eu sempre tive vontade de fazer para você, que é a seguinte pergunta. Trabalhar por dinheiro, que é uma necessidade, ou trabalhar fazendo que essa intuição, trabalhar por aquilo que gosta? E há um monte de gente que tem essa pergunta. Eu acho que a vida seria muito boba se a vida fosse só a gente passar por ela, criar uma família, ganhar dinheiro, para no final a gente ter uma reserva financeira e esperar o tempo de fazer a passagem, né? E ser o espírito que não mais está dentro, mas está fora. Eu acho que seria uma coisa muito boba, muito, digamos assim, sem sentido. Eu acho que o sentido é você entender que você tem dois lados, a gente tem dois lados. Uhum. Todos nós somos ambidestros. Não é ter dois braços, mas deveríamos ser ambidestros, que é entender bem o lado de fora, que é esse lado de criar família, ganhar dinheiro, fazer tudo. Pagar a conta. Mas do outro lado, compreender bem que tem um lado de dentro. Essa ausência de sentido que muita gente sente hoje, né? O vazio. Caramba, mas eu consegui um monte de coisa da vida. Isso é... Não, tem que andar junto. Okay. Tem que andar junto. Mas as pessoas não pensam nisso, porque a gente vive muito só o lado de fora. A gente amputa o lado do braço, o braço do lado de dentro, e a gente não é ambidestro, a gente é só um lado. E deveria estar os dois lados, porque quando você cuida do lado de dentro, o lado de fora, o que não fizer sentido pro lado de dentro, você descarta. E é nesse sentido de que não é só ganhar dinheiro. Então, o lado de dentro do propósito, de você se sentir bem com aquilo que faz. Eu tenho uma pergunta que eu faço num dos livros, o que é sucesso para você, né? O que é sucesso
o que seria ser sucesso? O que seria sucesso para uma freira? Uma freira, normalmente, alguém que está ligada bastante no lado de dentro. Olha que o lado de fora, o dinheiro, não faz nenhum sentido em termos de sucesso para uma freira. Talvez ter sucesso para uma freira e olhando para o lado de dentro é ter muitos momentos de comunhão espiritual, é se sentir no flow muitas vezes. O que é ter sucesso para alguém que cuida de outras pessoas, para alguém que vive uma vida de fazer o bem? Talvez seja, nossa, eu fiz o máximo de bem possível para o máximo de pessoas. Isso é uma coisa que está do lado de dentro, não está do lado de fora. Então, pensar só no dinheiro, pensar só na casa, quero ter um barco, quero ter um avião, legal, faz sentido, mas isso é incompleto. Você não é ambidestro se você pensar só nisso. Então, assim, tem que juntar os dois lados, né? Não é só ser feliz também, não é só estar satisfeito do lado de dentro, é os dois lados, né? Essas duas coisas caminham juntas. Nossa, isso é muito interessante, mas muito mesmo. E aí eu quero até trazer isso para as empresas, porque muito tem discutido e falado disso, mas quando eu começo numa carreira, né, às vezes alguém toma uma decisão por mim, como minha mãe. Às vezes aconteceu algo e agora eu tenho um filho para sustentar. Em algum momento da carreira, um desses braços fica mais forte, usando essa expressão de braço dentro e fora, demora um pouco. Como que é a maturidade disso para ter um equilíbrio? Quando eu falei que tive sorte em ter EQM, ou seja, o que foi que a EQM fez comigo? Puta, abriu o lado de dentro, né? Me conectou com, opa, tem um negócio aqui diferente. A vida não é só isso. E fazer um curso, e não sei o quê, e acorda todo dia pra comer, e vai dormir, e o final de semana de descanso, e vai pra igreja, e vai fazer, na vida não é só isso. Não é todo mundo que tem esse despertar. Eu tive essa sorte, mas o ideal é que todas as pessoas muito cedo fossem treinadas, né? Fossem, não treinadas, fossem despertadas, estimuladas a pensar no sentido da vida. Né? A gente não veio para cá só para ter essa vida material que a gente tem, ou mesmo a vida de conexão, né? Que a gente tem uma família e tudo mais. A gente, espiritualmente falando, eu acredito que a gente tem um contrato anterior e a gente veio cumprir esse contrato. A gente vai passar por uma série de aprendizados, vai passar por uma série de dificuldades e que vão me impulsionar adiante, né? Que vão me impulsionar adiante. Normalmente nas organizações, as empresas, elas estão focadas no lado de fora, naquilo que você consegue entregar, na competência que você consegue desenvolver ali, né? É nas entregas, as empresas não pensam no outro lado, mas empresas têm alma, a cultura também, existe o lado espiritual, né, da empresa, existe a energia que permeia todas as pessoas que trabalham naquela empresa e que se conectam por algum motivo. E quando a gente não olha para esse lado, você também tem uma organização capenga. Então, quando se pensa em carreira, infelizmente a empresa não pode pensar na minha carreira. Eu tenho que gerenciar a minha carreira. Eu tenho que ser o cara. Eu sou o CEO do Sérgio Mena Barreto. Eu tenho que assumir o controle. Eu sou o CEO da minha carreira. Eu sou o Sérgio Mena Barreto. Eu não posso cobrar ninguém de fora pelo fato de eu não ser bem sucedido. Eu só posso cobrar a mim mesmo. E se eu tiver cobrado pelo lado de dentro, eu vou estar em paz com isso. Seja eu um cara que conseguir ganhar dinheiro e conseguir realizar todas as metas, seja eu tendo uma vida boa, modesta, mas numa vida que os dois lados estão equilibrados. Eu estou pendurado dentro de mim, eu estou absolutamente feliz com o que eu sou. Então, assim, essa noção da carreira, que alguém tem que gerenciar a carreira por mim, é uma noção muito equivocada, que alguém disse pra gente lá no passado. O controle é seu, eu sou o único responsável pelos resultados que eu posso obter. Ou seja, só um adendo nisso, né? Tentando até buscar uma explicação. Essa história, por exemplo, de ser bem-sucedido, estar ligado a dinheiro, né? A recursos, a um carro. E eu adorei essa história da freira, porque o sucesso ele tem vários olhares. Mas será que a rede social, a internet é uma coisa muito boa, a rede social, será que esses padrões de comparação, por exemplo, aquela pessoa bem-sucedida, ela mora em qual bairro, ela mora em qual carro, isso causa uma frustração pra gente, né, Sérgio? Eu acho que nesse sentido a gente até evoluiu, tá, Marcelo? A humanidade evoluiu nesse sentido, porque hoje em dia, eu diria que a gente é uma sociedade da solidão. Você está cada vez mais conectado, mas está cada vez mais só. Primeiro que você está conectado e está olhando só o lado de fora, né? Quando você está comparando o que o outro tem, a viagem que o outro fez, e a gente está vivendo uma vida editada, né? A vida das melhores fotos. O perrengue a gente não mostrou, e a gente não mostra o dia a dia pesado. A gente só mostra o glamour. Mas é muito terrível imaginar que as pessoas utilizam esse padrão para medir a sua própria vida. Por isso que não estar pendurado dentro, por isso que não ser ambidestro, é muito frustrante, é muito difícil. Porque se eu estou feliz com o que eu sou, se eu compreendo que a minha jornada é única, e eu vim aprender certas coisas, e que às vezes são coisas difíceis, e que eu vou ter que passar por elas. Marcelo, por que eu tenho um filho de 11 anos que tem câncer?
Por que que eu tinha um casal de gêmeos, um faleceu num acidente? Por que que às vezes eu tenho doenças após doenças? Por que que as coisas não fluem? Às vezes a gente imagina que é culpa nossa, mas você veio passar por aquilo, está no contrato. Não entender esse lado que está do lado de dentro é viver uma vida meio pela metade. E você viver uma vida que você só compara com a vida do outro, que é uma jornada totalmente diferente, que veio aprender coisas totalmente diferentes e veio vivenciar coisas totalmente diferentes, é pior ainda. É olhar para o lado de fora e ter como parâmetro algo que não é você, algo que não é o seu motivo. Só que assim, a gente tem que respeitar as jornadas, tá? Cada um tem uma jornada espiritual, tem uma jornada individual, mesmo dentro da família da gente, cada um tem uma jornada, a gente tem que respeitar isso. Só que a gente não pode se comparar com ela. Mesmo dois irmãos têm jornadas diferentes, vieram ter experiências diferentes e vieram ter aprendizados diferentes, né? Por isso que mesmo dois irmãos gêmeos vão ter vivências totalmente diferentes e a gente tem que respeitar isso. Mas cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio do olhar só para fora. Eu nunca posto onde eu estou. Você posta sempre depois, né? Sempre depois. Primeiro que eu não quero atrair negativa, a energia negativa de quem só olha onde a pessoa está e tenta seguir, porque isso tem uma troca de energia também sem a gente saber. Então eu nunca posto onde estou, eu sempre posto depois. Segundo, que postar, mostrar, não é o principal. Eu ouvi esses dias uma frase muito interessante, eu acho que foi do Zé Cabaleiro, ele gravou uma música e ele diz, eu acho que é assim, não vou saber, desculpem se for diferente. Viva primeiro, poste depois. E eu fico muito chocado quando eu vou para os shows, as pessoas veem um show, veem a experiência pela telinha. A pessoa está mais preocupada com o post, não com a vida. Isso é uma coisa muito ruim. Acho que a gente evoluiu nesse sentido, sabe? Como sociedade. Porque se nós formos olhar, a medicina evoluiu, inclusive é uma área que o Sérgio Saúde domina bastante. Tecnologia, comunicação, mas você me fez lembrar que as pessoas realmente, pela expectativa, não estão tão felizes como antes. Sim. E a gente era para ser feliz. Aparentemente era para ser feliz. Tendo um tanto de coisa dessa, mas é a comparação, essa frustração. A gente vive comparativamente uma vida muito melhor do que os nossos avós, nossos antepassados. Sim. Imagina, eles não tinham tanto acesso à ciência, à cultura, oportunidades que a gente tem hoje. Na minha época de faculdade, eu sabia das notícias. Quando eu chegava em casa, tinha um telefone fixo. E ao lado do telefone tinha um caderninho com os recados de quem tinha ligado para mim. E eu ia, dependendo do horário, às vezes chegava 10, 11 horas da noite, ia ter que escolher se eu ia ou não retornar aquela ligação. Ou às vezes eu só conseguia retornar no final de semana, porque eu ia trabalhar no outro dia muito cedo, eu não ia encontrar o meu amigo, a pessoa que tinha ligado. Então, imagina que nós, ao mesmo tempo que nós vivemos numa sociedade muito mais conectada, com oportunidades, a gente pode ter uma doença e pesquisar imediatamente sobre ela, e às vezes chegar até no consultório do médico dizendo, doutor, eu li ontem que tem um remédio novo que pode ajudar. A gente vive tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo isso aumentou o vazio interior, porque eu estou conectado todo fora. Eu não estou conectado comigo mesmo, né? Eu não assisto mais filme de terror, eu não assisto mais nada que não contribua comigo positivamente. Só escuto coisas que venham me contribuir comigo. Só leio coisas que me interessam, que me complementam. E assim, cada vez que você está conectado com uma música, vendo uma coisa que te leva para dentro e que te conecta com a emoção, e assim, eu fico muito feliz de ter escrito uma coisa que faz isso com as pessoas, né? Todo mundo que lê o Voltei chora. Eu não escrevi esse livro para isso, mas com toda vida que acontece isso, você está fazendo terapia, como se a gente estivesse fazendo, e é como se a gente estivesse conectado com a nossa própria cura. E isso é muito poderoso. Se as pessoas fizessem mais isso, vivessem mais e postassem depois, para pegar a música do Zeca, talvez a sociedade tivesse um outro patamar hoje. Então, infelizmente, apesar do avanço da tecnologia, das possibilidades, das conexões, tudo de bom que a gente tem, a gente está perdendo essa intimidade com a gente mesmo. Essa intimidade. Agora, que dica que você dá em relação à energia? Queria até que você falasse, por exemplo, eu lembro de um slide que você tem, que é energia é tudo.
Tudo é energia. E tudo é energia. Então, É. o que você pode falar para quem está assistindo? Que cuidados ter? Tudo é energia. Mesmo essa mesa que a gente está, mesmo esse microfone que a gente está vendo, tudo é energia. É uma prova da física, né? A física provou isso pra gente, é a física quântica. Mas nós também somos pura energia. A gente vibra, nós vibramos. A gente pode vibrar numa vibração mais sutil e com isso captar, inclusive, a nossa intuição, que é uma coisa incrível, ouvir a nossa sabedoria interior. Para a gente fazer isso, tem que estar numa vibração sutil. O que é uma vibração sutil? Uma vibração leve, de paz, né? Uma vibração, né, que não está pensando no exterior, né? Uma vibração leve. Quando a gente está nessa vibração sutil, a gente consegue se conectar com coisas sutis, com pessoas que também têm vibrações sutis. E a gente pode ter uma vibração também mais pesada. Você entra, às vezes eu entro numa empresa, nossa, eu sinto a barreira assim do pum, a energia pesada bate em mim, né? E você sente, entra numa empresa ou entra num local, a energia é leve, né? A cultura permite que aquilo, assim, o jeito como as pessoas se conectam, o tempo inteiro a gente está trocando energia. E né? eu posso gerenciar isso? Eu posso gerenciar isso. Eu posso escolher a energia que eu quero. Eu escolho todo dia levar a minha melhor energia para onde eu estiver. Eu sou aquele que melhora o ambiente onde eu chego. Você entra num local e receba a nossa energia. Então, eu quero ser o cara que melhora a energia toda vida que eu entrei no ambiente. Eu quero ser o cara que, quando eu sair dali, o ambiente esteja melhor. Seja fazendo alguém sorrir, seja olhando no olho da pessoa, seja mesmo projetando a minha energia. A gente consegue projetar energia se a gente for consciente disso. A gente consegue projetar uma energia boa. E a gente consegue se proteger da energia negativa. Todo dia pela manhã, primeiro, a oração é incrível. Independente do que você acredita, Okay. E dormir, tem que orar. Tem que fazer a sua oração, a sua prece, a sua reza, para agradecer, para conectar-se consigo mesmo naquele momento, né? Para dormir bem, porque alguns acreditam, eu acredito também que quando a gente está dormindo, a gente sai do corpo e é a hora de se reconectar com a energia do universo também. Então, antes de dormir, tem que fazer isso. E aí dorme bem e tal. Quando você acorda, meu método é sai da cama, no meu quarto eu vou para um outro local que eu tenho, que é um local mais meu, dentro do meu quarto, né? Um walk-in closet que eu tenho. E ali eu me imagino um cone de energia, e o cone desce e cobre tudo, como se fosse um cilindro de energia, e ele me cobre. E ali eu peço proteção, mas não só proteção, eu peço com quem se conectar comigo, receba coisas boas. E que o cone repila as coisas ruins. Então você começa a ter essa imagem, se você começar a ter essa imagem, consistência, constância, todo dia, vai ser automático. Quando você vai chegar naquele local, você já vai ver o cone descendo, né? Você fechar os olhos e você vai estar pronto por dia e vai estar protegido. As pessoas chamam isso de fechar o corpo. Isso não é de religião nenhuma, né? Eu fui aprendendo aí na vida, né? E isso permite que eu adoeça menos, permite que eu seja esse cara que estou com energia íntegra para levar mais energia onde eu estiver, né? E você também pode fazer isso. Todos nós temos esse poder. Todos nós temos um Deus. Nós somos uma fagulha de Deus, uma faísca de Deus. Nós temos um Deus habitando dentro de nós. O Deus não é aquele velhinho de barba sentado num trono. Todos nós somos Ele. Todos nós somos um, né? Agora, Um pedaço Sérgio, de Deus. Por que eu começo o meu dia? Eu começo o meu dia bem, energizado, né? Eu começo feliz, começo, cheio. E por que no final do dia eu tô com essa energia? Por quê, Sérgio? Porque todas as vezes que a gente conecta com alguém, a gente encontrou com a energia dela. Uma experiência, por exemplo, entrevista. Eu fui um cara que fez muita entrevista de emprego na vida. Fazer um dia de entrevista de emprego é um dia exaustivo. Você acaba o dia exaurido. Porque todo mundo que vem para aquela energia, está todo mundo precisando de um emprego. Então todo mundo vem numa ânsia, numa angústia muito grande. E você, dependendo do seu estado, a vida é uma troca de energia. Pouco da sua energia vai ali para quem. Você está com uma plateia, você tem 1000 olhos olhando para você, e você sabe o que é isso, né? Você tem 1000 olhos olhando para você, você tem 1000 pessoas. Ao mesmo tempo, é um ambiente muito gostoso de estar, ao mesmo tempo, você está com uma troca de energia ali e de todos os tipos de energia. Ser líder, então, tem gasto energético. Também tem gasto energético. Por isso que você tem que usar o cone, por isso que você tem que ser uma pessoa que tem que cuidar do lado de dentro, para você não terminar o dia exaudido. Utilizar o conhecimento da nossa
sabedoria interior está pendurado dentro também desse. Por isso a gente Música. tem que usar a palavra para bem dizer, para dizer coisas boas, né, para crescer. Porque também, se você faz isso, aí olha só, a energia, à medida que você cada vez mais, você se protegeu e você está usando a energia para melhorar o ambiente que está, você leva muito pouca coisa carregada para casa, né? Por exemplo, aí tem coisas que você não tem que fazer. Por exemplo, eu não vou a cemitérios, a não ser que seja extremamente necessário. Porque por mais que eu esteja protegido, por causa da sensibilidade espiritual que eu tenho, eu volto doente para casa. Eu fico 3 dias doente, né? Então, se eu tiver num ambiente desse, que é um ambiente espiritualmente, energeticamente mais denso. Mas isso é um papo para um outro dia. Agora, Sérgio, as empresas em si, e você falou isso agora, ela tem alma. A empresa... ela não é mais apenas aquele CNPJ numa junta social lá da nossa cidade, um contrato social. Você acabou de falar, então, que a empresa, por ser formada por pessoas, tem alma. Que trocam energia. Que trocam energia. Agora, só que quando eu olho as empresas, e eu quero que você pontue isso, muitas empresas, algumas têm se despertado para isso, para cuidar de gente, para falar de algumas coisas, mas outras... não, é só aquilo que você entrega. E pelo que eu estou te entendendo, nós não somos a função apenas, a nossa entrega. Nós somos mais que isso. Sim. O que você tem visto aí como diferencial? Empresas têm alma. 2 empresas podem ser absolutamente iguais e terem resultados semelhantes. Mas se uma empresa não presta atenção na alma, ela vai ser uma empresa fria de pessoas tristes. De pessoas que até entregam, porque é necessário cumprir a meta, é necessário, mas é duro, é exaustivo, é chato. E você pode ter uma empresa que as pessoas são felizes, as pessoas têm uma vida próspera. E prosperidade que eu falo não em termos de dinheiro. Okay. Essas empresas podem pagar a mesma coisa. Prosperidade em termos de sensação de abundância, sensação de plenitude, né? Então, assim, uma empresa que não olha para o lado da cultura, para o lado espiritual e para o lado energético, do mecanismo energético que envolve uma organização, é a empresa que está focada só na máquina, né, do acontecer. Ela até pode ter resultados, mas eu não acredito que ela, ao longo do tempo, será longeva. Que ela vai ser próspera ao longo do tempo. Essa outra empresa que cuida disso, né, que cuida da cultura, que cuida da energia, percebe que há uma espiritualidade ali, que tem uma conexão entre as pessoas, é a empresa que vai prosperar. Então, não é só o processo, não é só se eu tenho boas lojas, no caso do varejo, onde eu trabalho, não é só se eu conseguir ter os melhores equipamentos, não é só se eu tenho as melhores pessoas, mas aquilo tudo está ancorado em valores, está ancorado num propósito maior e que eu consigo transmutar aquilo tudo para a sociedade. É isso que faz uma empresa exponencial. Exponencial não é como, na minha visão, tá? Não é só uma empresa que cresce rápido, ganha dinheiro rápido, escala. Exponencial para mim é quando todo mundo cresce junto em todas as dimensões. E quando a empresa também cresce junto sob o ponto de vista de consciência, né? E espiritual. Isso quer dizer que, se no passado a métrica de sucesso era um EBITDA, os números, um DRE, o valor nas ações, quer dizer que hoje eu já começo, né? Eu falo começo porque ainda muitas empresas nem sabem. Nós estamos engatinhando. Porque antes eu era contratado. Eu ia até te perguntar isso, se você fazia entrevista, por exemplo, com QI, operação de máquina. Depois, passou um tempo, a gente foi um pouco avaliado pelas nossas emoções. Sim. E agora você tem trazido um contexto de uma espiritualidade. Como que isso tem evoluído e o que você está olhando nas empresas no Brasil, até para você rodar o mundo? A gente está engatinhando. Tá. Eu uso isso há 30 anos. A gente às vezes ia selecionar gerentes numa cidade. Eu assumi, ia selecionar 20 pessoas que iam ser gerentes de loja numa determinada cidade. Então essas pessoas passavam por vários testes e tudo mais. E chegavam no último dia, o dia da entrevista. Esse dia que é exaustivo. Para pegar 20, a gente entrevistava 3, 4 pessoas, eu e mais 3 profissionais. A gente entrevistava umas 120 pessoas. E no final a gente chegava com um painel. Isso era muito tarde, às vezes no hotel, que a gente tinha que anunciar o resultado do dia seguinte. Chegava com as fotos das pessoas. Com as fotos? As fotos, A gente chegava com as fotos e um painel assim. E cada um dizia, eu gostei desse, e a gente ia compondo, né? E eu tinha um método muito pessoal.
para desempatar. E aí a gente ia para a última rodada de entrevistas, né? Os últimos 20, sei lá, os últimos 30. No dia seguinte, que é quando a gente tirava os finalistas realmente. E a gente ia, todos entrevistavam todos e a gente no final ia fazer esse contraponto. E eu conto isso no livro, né? Que eu tinha uma coisa específica, usava uma ferramenta tecnológica incrível para desempatar, um brilho no olhar. E isso é o que eu tentava olhar a alma do cara. Porque se eles traziam só o lado de fora, eu não gostaria de trabalhar com alguém que só traz o lado de fora. E às vezes a gente não pega isso na entrevista, mas pega no olhar, pega na postura, pega na energia que ele traz. Eu sempre fui muito sensitivo de energia, né? Pega na postura. E eu sempre usei isso, né? As organizações que pudessem olhar esse lado, né? Que olham esse lado da energia, que olham esse lado do propósito, elas também tentam atender um pouco isso. Hoje tem muitos conceitos interessantes, ESG, né? De ter uma responsabilidade, e tem empresas que têm meta de longo prazo, de melhoria da realidade. Tem prêmios interessantes, melhores empresas para se trabalhar, né? Aquelas empresas que tentam incentivar as empresas a terem cultura melhor, né? E olhar para esse lado da espiritualidade. Mas assim, se a gente não tiver uma liderança que olha para isso, se a gente não tiver uma prática que olha para isso, que seja só o discurso, isso em longo prazo acaba sendo desconexo, né? A gente está vivendo agora, só para encerrar isso, lá no Vale do Silício, a gente teve um boom do Vale do Silício, agora a gente está tendo uma, né? Tem vários professores falando do declínio, da desertificação do Vale. Nossa, mas o que está... Um local que atraía os melhores talentos, agora está espantando os melhores talentos, porque o dinheiro passou na frente, porque as coisas ficaram muito ostensivas, porque o importante é eu mostrar que eu cheguei lá ou não. E muitas mentes que hoje pensam são ambidestras. Esse é um ambiente que acaba ficando tóxico para essas pessoas. Uau. Então eu prefiro sair, eu prefiro não estar nesse ambiente. Então as empresas têm que pensar se não estão criando um ambiente tóxico demais. E como que a gente desintoxica o ambiente? Se olhar para o lado de dentro, né? Então, as empresas também deveriam ser penduradas dentro de si, né? Também deveriam ser ambidestras. Ao mesmo tempo que realiza, no lado de dentro, as pessoas têm que se sentir realizadas e ser um ambiente que proporciona isso. Agora, eu olhando, e aí eu tenho mais 2 perguntas para a gente encerrar esse podcast. Olhando então, eu tenho uma empresa, um varejista, vendendo um commodity. E uma outra concorrente vendendo muitas vezes o mesmo produto. Esse lado de dentro, esse coeficiente espiritual, né, essa espiritualidade faz essas empresas terem diferenças. E isso reverte em lucro para os acionistas, alguma coisa assim? Pior do que isso, quando o cliente compra o produto, ele, eu vou comprar dessa porque eu sinto que é melhor. As pessoas hoje compram, não é que elas compram a marca, e as pessoas que são ambidestras, talvez elas compram essa sensação de estarem utilizando uma coisa que não sei porquê, é melhor para elas, independente, assim, comparada à outra. Eu me sinto bem comprando isso, melhor do que esse outro, que parece até ser melhor, mas eu gosto desse. Essa intuição de eu não saber por que eu gosto, eu acho que quando a gente produz alguma coisa com carinho, quando o ambiente é do bem, quando você está conectado com o lado de dentro, quando a organização faz isso para mim, essa energia passa um pouco para o produto, sabe? Passa um pouco para a marca, passa um pouco para a percepção. Porque essa energia ela flui, então. Porque essa escolha, ela é inexplicável, né? Por que um negócio faz sucesso e outro não? Né? Mesmo, às vezes, uma companhia tem mais dinheiro para colocar mais mídia, para promover melhor um produto, e aquele outro produto ele sai muito bem. Mas às vezes é uma startup, esse é o mistério da startup, que ali na startup está todo mundo usando, é ambidestro, está usando a emoção, está usando a sensação de prosperidade, de fazer uma coisa diferente, de mudar a vida das pessoas, entendeu? Então, a startup é o exemplo perfeito de uma empresa que olha os dois lados, mesmo com todo o caos que tem, ainda não tem processo, ainda não tem nada. E o lado de dentro da cultura, do motivo, do valor, do porquê, isso é contagiante, isso é poderoso. Isso é a base da exponencialidade. Eu sou carreirista, eu sou dinheiro e eu trabalhei numa empresa assim. E agora eu preciso mudar, eu preciso aprender coisas como isso. Onde eu aprendo? Você tem encontrado lugares para treinar essas competências? É possível educar? Porque o temperamento das pessoas é uma sorte. Eu penso assim, tem coisas que dá para modificar. Isso aqui que você está falando, dá para treinar? Nesse caso que você está me citando, do carreirista que tem um incômodo,
Isso já é o primeiro passo. Se ele tem um incômodo, se tem uma coisa dissonante, ele está angustiado, isso é o ponto de partida. Desde que ele desenvolva não planos e sim objetivos, ele pode desenvolver planos e, eu preciso desenvolver esse lado que eu sou capenga, né? Eu preciso avançar nesse lado que eu não me conectei ainda. Eu preciso aprender coisas para isso. Aí você tem leituras específicas, você pode... Eu diria que aí o universo vai ajudar também, porque se você está disposto, o universo vai colocar na sua frente coisas, respostas para sua angústia, né? Nossa, às vezes você vê uma palavra de alguém, é isso que eu estava precisando, né? É isso, eu vou seguir essa pessoa e vou acompanhar o que ela pensa, né? E aí surgem as oportunidades na sua frente mesmo, cursos, seminários, eventos, pessoas que às vezes param do seu lado e vão conversar com você, um mentor que você nunca teve. Então, assim, a dissonância é exatamente essa sensação de que tem algo que eu tenho que mudar. É o primeiro passo. Não ignore a dissonância. Eu uso muito a minha intuição e eu tenho sido muito bem sucedido em escutá-la. E às vezes eu digo em casa, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é, mas vai aparecer. Mas eu sinto que tem alguma coisa errada no entorno e vai aparecer a dissonância. E às vezes aparece o que está errado e o que precisa ser consertado. Só para encerrar uma vez, eu ganhei uma pessoa na internet conectou comigo numa rede social e eu estou contando coisas aqui que eu nunca contei, hein? Esse é o nosso objetivo. E uma pessoa que conectou comigo, e se essa pessoa ver esse podcast, ela vai ver. E aí ela se conectou comigo e disse, olha, eu tenho uma pedra, né? Que ela é uma obsidiana, ela é uma pedra. E que eu senti que você tem que ficar com a minha pedra. Ela tinha recebido essa pedra dedicada espiritualmente numa determinada circunstância que eu não vou falar aqui porque não me cabe, né? Mas ela me contou. E eu senti que você tem que ficar com a minha pedra. E eu disse, mas cara, como que eu vou ficar com a tua pedra? Eu nem sei que pedra é essa. Sim, mas eu senti que é você. Como que eu mando a pedra para você? E foi uma coisa assim muito, né? Eu disse, não, deixa eu pensar se eu quero sua pedra ou não. E aí eu fiquei pensando naquela situação e tal. Depois eu abri uma conversa mais íntima com ele, né? Porque que ele estava... Ele disse, não, tô passando por um momento de saúde muito terrível, né? Era uma doença bem difícil. E ele tinha sentido que ele, ele tinha passado por uma provação, assim, tinha superado, que ele precisava ir para um outro patamar, né? E que ele iria para um outro patamar, né? Se ele se livrasse da pedra, né? Eu disse, mas eu não quero uma pedra que está te fazendo mal. Eu disse, não, mas a pedra não faz mal. A pedra, para mim, ela não funciona mais. Ela precisa funcionar para alguém. A pedra está comigo. E era tipo um retorno positivo. Tipo um retorno. A pedra foi muito interessante, ela me trouxe uma energia para mim muito legal, né, que eu não imaginava. E que, assim, eu nunca mais vi essa pessoa, né? Nunca mais vi essa pessoa. Mas que um fato que aconteceu comigo que trouxe uma abertura, assim, que a gente pode conversar isso no podcast 2, trouxe para mim uma abertura de visão, né, muito interessante. Às vezes a gente encontra com pessoas que vão fazer o bem pra gente e fazem de uma determinada maneira que a gente não imaginou, né? Às vezes a pessoa vem de longe, às vezes é uma conversa que você viu na internet, às vezes é um vídeo que você estava em casa e você assistiu, né? Não releve esses momentos, né? Não deixe a oportunidade passar se fizer sentido para você, né? Atende aquela dissonância. Depois eu vim entender o que a pedra, qual era o objetivo da pedra, mas tem coisas que a gente tem que aproveitar o momento. Estamos então encerrando esse primeiro episódio e com as palavras do Sérgio, nós aqui esperamos, porque foi essa sensação que eu tive, que cada trecho, cada momento, cada estrutura desse podcast possa trazer mais perguntas do que respostas. Outra parte interessante desse primeiro episódio foi, tudo isso que nós estamos falando é muito inovador, inclusive trazendo lucros e resultado para as empresas, mostrando a diferenciação dessa empresa que tem alma, que tem vida. Fique então com esse primeiro episódio. Eu creio que vai ter algum lugar aqui para você mandar uma pergunta, comentar, e é isso que a gente gosta. Obrigado, gente.